Olá pessoal, neste trabalho estaremos falando sobre manutenções preventivas. Estaremos conceituando manutenções preventivas de maneira que possamos entender a sua importância, principalmente como ferramenta eliminadora ou atenuadora das manutenções corretivas não planejadas. Então vamos lá. Bem pessoal, historicamente nós podemos dizer que a manutenção nasceu da necessidade mercadológica, ou seja, com o crescimento da demanda de consumo e de novos processos de produção com maior força de produção com máquinas mais mecanizadas, principalmente após a Segunda Grande Guerra, a manutenção que não existia formalmente, pois eram realizadas pelo próprio pessoal da produção, ou seja, os chamados severinos, ela deixou de existir. E surge aí a manutenção como uma necessidade técnica. A manutenção preventiva, como o próprio nome sugere, consiste em um trabalho de prevenção de defeitos que possam originar a parada ou um baixo rendimento dos equipamentos em operação. Esta prevenção ela é feita baseada em estudos estatísticos, estado do equipamento, local da instalação e condições elétricas que o suprem. Dados fornecidos pelo fabricante, como condições ótimas de funcionamento, pontos de periodicidade de lubrificação e etc. Dentre as vantagens da utilização da manutenção preventiva, nós podemos citar aí a diminuição do número total de intervenções corretivas, aligeirando o custo da corretiva, ou seja, diminuindo esse custo da corretiva, uma vez que a manutenção mais cara está provado que é a corretiva, pois impacta em lucro cessante, em horas extras, em diminuição do moral da equipe, etc. e tal. Grande diminuição do número de intervenções corretivas ocorrendo em momentos noturnos, como por exemplo em períodos noturnos, em fim de semana, durante períodos críticos de produção e distribuição, é justamente o que disse anteriormente, acaba impactando aí num custo alto em função de pagar-se um preço mais caro por uma peça em fim de semana, em pagar-se um custo mais caro por hora extra, em baixar o moral, em cansar a equipe, etc. e tal. E uma outra grande vantagem da aplicação da manutenção preventiva está no aumento considerável da taxa de utilização anual dos sistemas de produção e distribuição, uma vez que a confiabilidade do equipamento ela aumenta, pois nós trabalhamos dentro da faixa, dentro das condições conservativas do equipamento. Bom, estamos falando de manutenções preventivas e estas, para que sejam executadas e alcancem o principal objetivo, que é eliminar ou reduzir as manutenções corretivas não planejadas a patamares aceitáveis à empresa em questão, tem-se que pensar em condições mínimas para que este tipo de manutenção seja aplicado. Dentre os condicionantes, temos que atentar para o principal, que é a composição ou formação de uma equipe de técnicos e até engenheiros que possam fomentar e gerenciar um SGM, que é um sistema de gestão da manutenção. Do SGM, que é composto pelos colaboradores capacitados e que tem as funções de preparação do trabalho, de racionalização e de otimização de todas as ações, então podemos dizer que do SGM advém uma manutenção com maior produtividade e mais eficaz. Outro condicionante também bastante importante é o arquivo técnico, também chamado de biblioteca técnica. Nela devemos ter organizados manuais de manutenção, manuais de pesquisa de defeito, catálogos construtivos das máquinas e equipamentos, catálogos de manutenção fornecidos pelos fabricantes, e desenhos de projetos atualizados, os famosos as-builds. Sabemos que hoje, com o advento da informatização, temos como reduzir espaços armazenando todas essas informações de forma eletrônica. Mais à frente estaremos falando sobre estes meios. Bom, senhores, outro condicionante para que a manutenção preventiva seja estabelecida e gerenciada é a existência de dispositivo de entrada e saída de dados. Antigamente, essas entradas e saída de dados de manutenção eram feitas através de fichas, os famosos ficheiros da manutenção. Hoje, com o advento da informática,
e com o desenvolvimento de softwares específicos para a gestão da manutenção, ficou mais fácil, com um custo bastante reduzido, registrar e criar um banco de dados para o gerenciamento dos ativos de uma empresa. Um dos maiores questionamentos das empresas em relação a estes softwares é o custo de implantação dos mesmos. Costumo dizer que este custo, na realidade, é um investimento, pois os softwares em questão reduzem o operacional da manutenção, uma vez que o programador de manutenção assume este papel e, além disso, existe no mercado softwares de custo zero e de excelente qualidade. O que se precisa para pilotar esta Ferrari é um bom piloto. Este é o custo. Bem, mais à frente estaremos falando nos blocos 2 e 3 mais profundamente sobre estes condicionantes. Bom, senhores, terminamos aqui esta explanação sobre manutenção preventiva e no próximo trabalho estaremos falando sobre manutenções preditivas. Até lá!